Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 21. Estaremos lendo esses três versículos, 21 ao 23. Em nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem não comigo não ajunta, espalha. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações nesta hora, nesta noite. Senhor, nós pedimos que o Senhor cresça e nós viemos, meu Pai, diminuir nesta hora. Pai, que sejamos, meu Pai, canal de bênção para a vida dos teus filhos nesta noite. Fala, Senhor, e nos direciona. Nos dá a palavra revelada. Meu Deus, nos dá, meu Deus, a palavra de conhecimento, de sabedoria. Para que neste momento, Senhor, possamos abençoar a vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Esses três versículos que nós lemos, eles estão inseridos em uma história de um homem possesso de um espírito mudo. Esse homem, após a ordem do Senhor Jesus, esse demônio, esse homem estava possesso, e após a ordem do Senhor Jesus, esse demônio ele sai deste homem. E o que era mudo, agora ele fala para a glória de Deus. Aleluia. Ele era mudo, e o que não permitia que ele falasse era um espírito. Era um demônio. E após Jesus dar uma ordem para ele, ele sai. Ele deixa a vida daquele homem, e aquele homem ele fica são, fica curado. E os fariseus eles ficaram atemorizados, atônitos. Os fariseus eles começaram a dizer que Jesus ele fizera aquele milagre através de Beelzebul, o senhor das moscas. Esse nome quer dizer isso. Esse que era o maioral das trevas. Eles diziam que Jesus ele estava possesso ou servia a um espírito, ao diabo. E Jesus começa a falar com eles que um reino dividido ele não subsiste. Que uma casa dividida, ela não subsiste, ela perece. E ele começa a falar que se Satanás estivesse lutando contra si mesmo, ele não chegaria a lugar nenhum. E aqui nós tiramos o ensinamento. Irmãos, nós temos que viver em unidade. Saindo do contexto da palavra, nós temos que viver em unidade. Se tem um lugar aonde nós perdemos a nossa força e Satanás atua, é quando nós estamos com a nossa família dividida, com a igreja dividida. Satanás ele consegue entrar e operar e fazer que assim a nossa vida seja atingida por ele. E ele nos dá esse ensinamento. Aleluia.
E se tem uma coisa, irmãos, que nós vemos hoje em dia, Satanás nos tentar é contra a outra pessoa, né? Na família, na própria igreja. Isso acontece muito, irmãos. Sabe, porque nós temos uma cabeça diferente do outro e muitas das vezes, por não pensarmos iguais, criamos atritos e discussões. E eu falei essa semana e vou repetir, a igreja é igual a nossa família, irmãos. Cada um pensa de uma maneira, mas nós temos que ser respeitados e respeitar o nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus. Mas voltando para a palavra, no versículo 21, Jesus ele fala sobre um valente que está bem armado e que guarda a sua própria casa. Quem é esse valente? Nós estamos no contexto de uma palavra na qual Jesus liberou uma palavra e aquele homem foi curado. E nós sabemos que nós, hoje, somos morada do Espírito Santo, então somos casa de Deus. Não é isso, irmãos? Nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. E quando Jesus ele nos ensina sobre um valente que está numa casa, e ele está bem armado, ele está com armadura, ele está protegido, ele está preparado para um confronto, para uma guerra. Esse valente na qual está escrito no versículo 21, esse valente, ele se refere a Satanás, a um demônio. Ele fala sobre uma força espiritual que dominou uma pessoa. E esse homem, está falando desse homem e nos dando uma orientação, um ensinamento. Porque Jesus ele nos ensinava, irmãos, e muitas das vezes ele não nos ensinava com clareza. Porque ele espera que nós venhamos procurar a entender a sua palavra. E nós só vamos entender quando nós buscarmos e nos esforçarmos para entender. E esse valente, ele estava preparado para lutar ali e guerrear para que ninguém tomasse aquela casa dele, que não tomasse os seus despojos. Mas a Bíblia vai nos dizer que no versículo 22, vai vir um homem, vai vir um que é mais valente do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que você não está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Vai ser uma casa espiritual, irmãos. E muitos estão enfrentando problemas que são problemas espirituais. Problemas que um demônio, Satanás, diabo, vermelhinho, inimigo, eu não sei como é que você chama, ele tem colocado sobre a vida de pessoas. Isso é real, isso é notório, isso acontece. E quando nós vemos que no versículo 21, que nós somos, Jesus está falando de uma casa, que somos nós, isso fica muito claro no versículo 24. No versículo 24 de Lucas, Jesus continua ensinando. E ele fala sobre a estratégia de Satanás. E aqui fica bem claro que essa casa na qual Jesus se refere não é as paredes. Jesus não está preocupado com as paredes. Jesus está preocupado com a nossa vida. Aleluia. E ele fala no versículo 24: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para minha casa. Voltarei para minha casa.
casa, para o nosso coração. Ele procura, e se ele achar, vai continuar dizendo, e tendo voltar, encontra varrido e ornamentado, então vai e leva consigo outros 7 filhos, piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então nós vemos que Jesus está falando de vidas, não é de paredes. Jesus não está preocupado com a sua casa, está preocupado com você. Eu já falei que nós somos morada do Espírito Santo, mas tem muitas pessoas, irmãos, que ainda têm sido morada do diabo, de Satanás. Tem muitas pessoas que têm sido morada do diabo, de espíritos malignos, e nem sabem que isso existe sobre ela. Tem muitas pessoas, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, que estão subjugadas por demônios. Eu não estou aqui querendo te colocar medo, nem dizer para você que tudo que nós enfrentamos é diabo, é demônio. Eu não estou aqui para dizer para você que tudo que você passa, toda doença, não é demônio, não. Tem coisas que são da nossa carne, tem coisas que são do tempo, da idade. Irmãos, mas tem coisas na nossa vida que nós enfrentamos, que são de ordem espiritual. Que são de ordem espiritual, irmãos. Mas no versículo 22, vai falar desse homem que é mais valente do que esse. E esse valente, ele começa a entrar nessa vida desse homem, e ele começa a tirar as armaduras, tirar as forças dele. Meus irmãos, e se você olhar o contexto dessa palavra, você voltar um pouquinho no início do capítulo 11, você vai ver que Jesus, ele está falando sobre a oração. A oração do Pai Nosso, ele fala da parábola do amigo importuno, e Jesus incita a orar. Em seguida, Jesus, ele fala sobre isso. Porque, irmãos, não tem como nós entrarmos numa peleja, eu já falei, numa guerra, sem oração. Sem uma vida de oração. Não tem. Por isso, nós temos que orar. No livro de Atos, vai falar de uns homens, filhos de Cefas, que eles tentam entrar nesta batalha e expulsar demônios. E os demônios falam para ele: eu conheço Paulo, eu sei de quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas e você? Quem são vocês? Quem são vocês? E dá uma coça neles. Porque, irmãos, aqui nos mostra que Satanás, ele tem força. Muitas pessoas dizem que ele não tem poder. Ele tem poder, irmãos. Ele tem poder para aprisionar. Ele tem poder para impedir. Ele tem poder até que o mais valente chegue. E esse mais valente, eu estou falando, irmãos, é Jesus. Esse homem, ele estava no processo, ele estava sofrendo, ele estava passando por um problema, até que ele encontra Jesus.
Porque após ele encontrar Jesus, a sua vida muda. Irmãos, e Jesus, ele está aqui nessa noite. Jesus, ele está aqui nessa noite. E se você está passando por algum problema na sua vida, de ordem espiritual ou física, ele vai tocar na sua vida hoje, e ele vai te libertar, ele vai tirar você desse cativeiro, ele vai tirar você, glória a Deus, desse lugar de prisão. Esse lugar, irmãos, aleluia, Jesus quer te libertar. Oh, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Oh, meu Deus querido. Toca nas suas vidas, ó Pai. Toca nos teus filhos. Tira, Senhor, o impedimento. Pai, eu faço uma oração agora. Tira o impedimento, Senhor, deste lugar. Senhor, joga por terra esse valente que não quer deixar que essa palavra seja liberada. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, bata de retirada desse lugar, dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós chamamos agora o mais valente para que possa repreender esse mal, para que possa, meu Deus, haver uma peleja. Meu Deus, que o céu se abra neste momento. Ah, meu Deus, começa a tocar em vidas. Começa, meu Pai, meu Deus, tirar os cativeiros, virar os cativeiros nessa noite. Que haja libertação, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor quer entrar na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida e mudar a nossa história. Porque, meu Deus, está escrito: irmãos, está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, 20. Jesus, ele está à porta do nosso coração. Ele não está preocupado com casas, ele não está preocupado com nada desse mundo, ele está preocupado com a sua vida. E lá no capítulo 3, de versículo 20 de Apocalipse, diz que: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Oh, aleluia. Jesus quer te entrar no seu coração. Irmãos, cear fala de comunhão. Jesus, ele quer ter comunhão contigo nesta noite. Jesus, ele quer comunhão conosco, irmãos. Ele quer entrar em nossas vidas e fazer parte dela. Irmãos, não tem valente que possa resistir o poder dele nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, vai ser liberado dos céus aquilo que você vem buscar nesta noite. Deus, ele já está trabalhando na tua casa, no teu projeto, na sua vida. Deus já está agindo em seu favor. Ele já está liberando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus, nós acreditamos e cremos, meu Pai, que aquilo que o Senhor nos projetou, preparou para nós, chegará nas nossas mãos, Senhor. E nós abrimos os nossos corações para que o Senhor entre e faça morada em nós. Pai, que o Senhor faça parte da nossa vida. Que o Senhor
faça parte de nós, Senhor, porque não queremos ser morada de espírito e não somos, Senhor, mas existem pessoas, talvez familiares, meu Pai, às vezes existem pessoas que conhecemos, meu Deus, que precisa desta libertação, desta palavra, Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, meu Deus, é contra potestades e principados, dominadores, meu Pai, desse mundo tenebroso. Deus Santo, querida, meu Pai, libera agora uma unção sobre este lugar, uma unção de libertação, meu Pai, e o cativo seja agora liberto, meu Pai, nós liberamos do mundo espiritual, nesta noite, seja alcançada, Deus, Ele está tocando na sua vida, aquilo que estava preso, está sendo liberto, tirado, aquilo que estava sendo retido do mundo espiritual, está sendo liberado nesta noite. Você não veio aqui à toa, não, você não colocou os pés aqui, não, de maneira à toa, não. Deus, Ele vai agir na tua vida, igreja. Deus, Ele vai tocar na tua família, nos teus filhos, no teu marido. Meu Deus, alcança a nossa casa, Senhor, alcança a nossa vida. Meu Deus, nós te pedimos agora, meu Deus, tira, meu Deus, os teus filhos dessa condição, tira as algemas. Nós oramos agora para que as algemas sejam, meu Deus, abertas e os cativos sejam, meu Pai, saiam dela agora. Meu Deus, nós oramos para que aquilo que está amarrando os pés, meu Pai, seja desamarrado. Pai, nós abrimos e liberamos palavra sobre esta igreja, porque o império das trevas não, meu Deus, não vai ter poder sobre as nossas vidas, não vai ter poder sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós cremos. Eu creio, Senhor, que o mover do teu Espírito, meu Pai, está acontecendo aqui, meu Pai, neste lugar. Meu Deus, a tua igreja vai sair daqui hoje abençoada. Os teus filhos vão sair daqui hoje com a vitória, com essa chave nas mãos. Eles vão sair daqui, meu Pai, meu Deus, prósperos. Eles vão sair daqui abençoados. Senhor, se tem alguém que não quer que essa palavra seja liberada, é o diabo, Senhor. E nós lutamos contra eles. Nós damos ordem, sai da nossa vida, sai da nossa mente, lá do nosso familiar. Meu Deus, nós clamamos que haja salvação, que haja livramento, Senhor. Senhor, que haja cura em nossas vidas. Meu Deus, vai tocando. E se existe um mal aqui no nosso meio, meu Deus, toca. Se comeram comida trabalhada, meu Deus, vai vomitar agora. O Espírito Santo está trabalhando aqui, Ele está fazendo a obra. Quando essa palavra está sendo liberada, Ele está agindo na sua vida, Ele está agindo na sua casa. O tumor vai sair agora. Ele está visitando a tua mãe, Ele está visitando, libertando a tua casa, a tua mãe, a tua família. Meu Deus, Ele está liberando dons para a tua vida hoje, 2 talentos que são presos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Tu vai provar do melhor de Deus ainda, igreja. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Aleluia. Havia um homem, irmãos. Havia um homem que vivia no sepulcro. No capítulo 5 de Marcos, não precisa abrir. Se você quiser abrir, você abra. Um homem que vivia no sepulcro. Jesus atravessou um mar como após uma pregação, irmãos. Após um dia de palavra, Jesus enfrenta uma tempestade. Ele enfrenta uma tempestade, irmãos. Porque o valente estava segurando um homem, estava prendendo um homem. Na cidade de Gadara, ou Gerasa. O homem estava preso, cativo, e vivia no
sepulcro nu, perdeu a dignidade, perdeu a família, estava abandonado, não tinha mais nada. Meu irmão, não tem uma palavra melhor para descrever esse homem. Ele estava morto. Os sonhos, projetos, família, estava morto. Ele só faltava ser enterrado, irmãos. Porque é esse que tira os teus sonhos, os teus projetos, é esse mal que te frustra, é esse valente que tenta te aprisionar, te deixar cativo, enterrado, dentro de um quarto escuro, dizendo para você que você não vai prosseguir, que você não vai conseguir. Mas o meu Deus vem aqui nesta noite para dizer para você que você vai sair desta prisão, você vai sair desse sepulcro e Ele vai te dar vida. Ele vai lhe dar vida, Ele vai te colocar de volta para casa. Aleluia, aleluia. Esse homem, irmãos, ele vivia no sepulcro, vivia pelado. E ele carregava sobre ele seis mil demônios, aproximadamente. O nome daquele demônio era Legião. Ele usa uma palavra romana, do exército romano, porque legião, ele se referia a uma infantaria que havia na época de Jesus. Essa legião, irmãos, tinha arqueiros, tinha uma infantaria, tinha aqueles que eram de frente de combate, cavalaria. Irmãos, e aonde ele entrava, a cidade e província que essa legião entrava, ela acabava. Você já viu muitos filmes que se referem a isso. Muitos filmes. Irmãos, e esse homem, ele está possesso com aproximadamente 6 mil demônios. E esse demônio começa a conversar com Jesus. Ele já não era ele que tinha domínio mais dele. Ele não tinha mais domínios dele. Quem dirigia ele, os passos deles, eram esses espíritos. Ele estava possesso, irmãos. E por isso perdeu a dignidade, perdeu a família. Perdeu tudo que ele possuía, tudo que ele tinha. E essa legião era composta com os melhores soldados, arqueiros, cavalaria, infantaria. 6 mil homens. Isso que a Bíblia relata isso para nos mostrar a devastação que Satanás tem quando entra na vida de uma pessoa. Não tem nada na Bíblia, irmãos, à toa. Eu falei que quando eles entravam em uma cidade, numa província, eles devastavam, matavam, acabavam, colocavam fogo. Quem já viu aqueles filmes antigos, irmão? Onde aqueles soldados romanos entravam em cidade, muitos deles falavam: eu não estou trabalhando para Deus nada. Você nunca já viu isso? Isso tem de montão, irmãos. E é disso que nós estamos falando. Eles dizimavam. E é isso que Satanás estava fazendo com esse homem. Esse Satanás estava destruindo, tirando a dignidade, tirando a vida desse homem. Mas quando Jesus entra naquele lugar e vai em direção desse homem, irmãos, e ele tem uma conversa com esse demônio.
a vida desse homem é transformada. Porque o valente que estava ali, ele teve que sair, irmãos. Quando Jesus ele entra na nossa vida, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração, não tem nada que possa ficar de pé diante dele. Não tem, irmãos. Não tem nada que possa ficar de pé diante dele. Ele muda a vida desse homem, a história desse homem. Ele muda a vida daquele homem. E o que me chama a atenção, irmãos, nessa palavra, a Bíblia vai nos dizer que ele fica são. Ele volta ao seu juízo, sabe? Aquilo que estava sobre ele, aquele peso, ele tem que sair. Ele saiu. Aquilo que ele levava sobre ele, aquela pressão, aquela angústia, ela teve que sair, irmãos. Ela teve que bater de retirada após a ordem de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Esse valente vai sair hoje. Esse valente vai sair hoje. Porque Jesus que está ordenando, igreja. É Ele quem está entrando na cidade do seu coração nesta hora. É Ele que está transformando a sua vida. É Ele que quer mudar a tua história. Aqueles que te viram no sepulcro, aqueles que tinham medo, sabe, de andar do seu lado, de estar perto de você, eles vão olhar para você e ver a diferença, porque agora você está liberto, agora você tem a palavra de Jesus sobre a sua vida, agora você tem a vida sobre você. Ah, meu Deus, me chama a atenção que esse homem, após essa palavra, após ele estar liberto, ele quer seguir a Cristo. Aleluia. Você não entendeu.